Flamengo! Fala, família rubro-negra, bora ver as últimas atualizações do Mengão. E o Flamengo está na final pela quinta vez na sua história. De 19 pra cá já foram 4 finais. E agora busca tentar ser o primeiro brasileiro a ser tetracampeão da Libertadores. E você, torcedor rubro-negro, já tá fazendo alguma promessa para caso o Flamengo ganhe esta final da Libertadores? Deixa aí nos comentários. Então já sabe, se inscreva no canal para sempre se manter atualizado das notícias do Mengão. Sem mais enrolação, bora pras notícias. De uns tempos pra cá, saber que ele tá ali acalma os corações rubro-negros. É ritual, cada um tem o seu. Vai de uma trave a outra. Não pode faltar o travessão, sinal da cruz, reza pro santo. E quando a bola rola, o santo é ele. Santo Agostinho, Rossi Santeiro. O nome não importa, só se sabe que o milagre tá feito. No cilindro de Avejaneda, alambrado é berço. Gerações espremidas, unidas na esperança de voltar a uma final grandiosa. Cantoria, barulho, pirotecnia, cortina de fumaça. É bonito, impressiona, mas só isso não basta. Lugar tão nobre assim precisa ser merecido e conquistado. Está valendo a decisão da Libertadores no dia 29 de novembro. Jorginho cruzou o Atlântico de volta para casa, disposto a isso. Vai viver o que tanto desejou. Orienta, reclama, corre e cuida de cada metro do gramado. Capitão sem faixa, técnico de chuteiras, retrato de um time maduro e seguro, que foi melhor no primeiro tempo, ainda que pudesse empatar para ir adiante. Na ausência de um centroavante, Luiz Araújo arriscou chutes perigosos de fora da área. Passa a esquerda do gol. De dentro dela, com espaço demais, Konechny cabeceou com perigo. Era só o começo da noite agitada do Rossi. Arrascaeta já viveu muitas delas. Quarta semifinal de Libertadores para ele. Conhece caminhos e atalhos. O passe do camisa 10 atravessou a área e encontrou o Varela. Espalma Campeche! Arrasca por conta própria. Cambeses não deve curtir uruguaios. Primeira parte superada. Com sustos, mas sob controle. Ninguém duvidava. A pressão do Racing no segundo tempo seria intensa. Só que foi insana. Nenhum rubro-negro quis acreditar no cartão vermelho que subiu diante do Plata. Outra vez ele, só que foi insana. Nenhum rubro-negro quis acreditar no cartão vermelho que subiu diante do Plata. Outra vez ele, só 10 minutos. Depois de uma disputa de bola, o equatoriano acertou o rojo e foi expulso. Ao Flamengo, dos 115 gols no ano, restou defender. Um time levado ao limite, do corpo, da mente. Léo Pereira talvez tenha feito o melhor jogo dele pelo Flamengo. Conteve os muitos cruzamentos e lançamentos da equipe argentina. Num previsível ataque contra a defesa, um gol bem guardado. Em boas mãos. Da classificação para o mata-mata, a conquista da vaga para a final da Libertadores. O Rossi colecionou momentos decisivos na campanha do Flamengo. Aqui em Avejaneda, saiu como o melhor da partida. Confirmou o protagonismo na competição. Central Córdoba, quarta rodada da fase de grupos. Deportivo Táchira, última rodada, evitou a eliminação precoce. Estudiantes disputa por pênaltis nas quartas.
Racing ontem. Rossi! O esforço que a gente fez lá atrás para não tomar gol e hoje sair com a classificação, não tenho palavra. Muito ambicioso, gosta de trabalhar, gosta de treinar, gosta de melhorar, evoluir, aprender e está num grande momento. O Flamengo chega à quarta final das últimas 7 edições da Libertadores. Felipe Luiz esteve em todas as anteriores como jogador. Ganhou, perdeu, ganhou outra vez. Agora vai ser diferente. Da área técnica, uma nova sensação. O ponto mais alto da carreira dele até aqui. 3 como jogador e 1 como treinador. Me deixa muito orgulhoso. Foi uma vitória de um time com alma, de um time competitivo, aguerrido e que sabe jogar ante todas as circunstâncias contra qualquer adversário. Lima tá no roteiro. Tem memória afetiva e jeito de casa. Já sabemos que vai ter invasão rubro-negra de novo em Lima, né? Essa é a quarta final de Libertadores do Flamengo nos últimos 7 anos, gente. E se vencer Palmeiras ou LDU na decisão, o Flamengo vai virar o maior vencedor brasileiro na história, com 4 títulos. Aí nas redes sociais, o Flamengo postou o seguinte: final da Libertadores e Flamengo F e F, que é uma brincadeira, também uma referência legal, com a foto do Vini Júnior e da Virgínia, que estão namorando, né? O casal V e V se assumiram essa semana. Vini, que é rubro-negro, tá feliz, apaixonado, até comentou lá no post do clube falando: é muito bom ser Flamengo. A Conmebol divulgou. Estádio El Cilindro. Para onde se olhava, fogos, fumaça. Era a torcida do Racing, extravasando o sentimento de poder voltar a uma final de Libertadores depois de 58 anos. Só que do outro lado tinha toda a força do Flamengo, que chegava com Luiz Araújo. A resposta do Racing com Konechny. Rossi fez grande defesa. O goleiro do Racing, Cambeses, também trabalhou, parando Varela e Arrascaeta. O jogo ficaria muito mais complicado para o Flamengo aos 10 minutos do segundo tempo. Plata foi expulso neste lance com Rojo. O VAR analisou e manteve a expulsão. Aos 28, foi a vez de Rojo ser expulso no choque com Léo Ortiz. Revisão do VAR, que desta vez anulou o cartão vermelho. Daí pra frente, pressão do Racing. Felipe Luiz mexeu no time, reforçou a defesa, que segurou bem a pressão. E quando Vieto passou pela defesa, Rossi garantiu o empate. No final, Racing 0, Flamengo 0. O Flamengo aguentou a pressão e a noite aqui no Caldeirão do El Cilindro terminou com o reconhecimento da torcida do Racing no esforço do time e comemoração da torcida do Flamengo. Mais uma vez, em uma decisão de Conmebol Libertadores. Comemoração da torcida e dos jogadores pela vaga na quinta final de Libertadores do Flamengo, a quarta desde 2019. Estamos extremamente felizes por alcançar mais uma final de Libertadores. O Flamengo tem 5, com a de hoje, finais na sua história. Quinta final da história do Flamengo. E tem jogadores desse elenco que vão jogar a quarta. Eu também. Futebol é muito rápido, né? Mas meu objetivo é estar nessa minha quarta final. 3 como jogador e 1 como treinador. Na qual me deixa muito orgulhoso. Muito orgulhoso. Pessoas que realmente fazem tudo pelo Flamengo. É mais uma vez a força do Flamengo na Libertadores. Agora depois se valoriza muito, até por conta de muitas coisas que acho que falaram durante toda a nossa campanha. Lógico que não foi o ideal a nossa campanha na primeira fase e classificar em segundo, mas eu acho que muitos desmereceram a camisa do Flamengo e a força que esse clube tem e a tradição que tem numa Libertadores. Dentro do vestiário a gente nunca duvidou da nossa qualidade, nunca duvidou da nossa força. El Cilindro foi mais um passo. Agora o Flamengo vai em busca do tetra da Libertadores.
Na tela pra gente, os números de Rossi, finalizações sofridas por ele nesta partida contra o Racing. No total, 20, 4 no alvo, 4 defesas, não sofreu nenhum gol. Grande personagem desta partida de ontem também, que assegurou a classificação do Flamengo para esta decisão de Libertadores. Mendel Bidlovski chegando mais uma vez aqui com a gente, direto lá da Argentina, para falar deste Flamengo classificado para mais uma decisão. Mendel, bem-vindo mais uma vez, amigo. Um beijo para você. Um beijo, Glaucia. É isso mesmo. O Flamengo classificado para mais uma decisão de Conmebol Libertadores, como a gente viu aí, com espírito de Libertadores. O Flamengo jogou quando teve que jogar, também se defendeu quando teve que se defender. O Rossi, um grande personagem da partida, fazendo grandes defesas no momento que precisou. O Flamengo precisou do Rossi, o Rossi estava lá e teve esse momento, né? Um momento realmente muito importante da partida, a expulsão do Plata. A torcida do Flamengo, os jogadores do Flamengo, comissão técnica do Flamengo, todo mundo reclamou muito. O VAR chegou a analisar essa expulsão, mas considerou que teve uma conduta violenta o Plata e manteve a expulsão. O fato é que o Flamengo jogou boa parte do segundo tempo com um jogador a menos. O Felipe Luiz fez mudanças no time, colocou o Danilo na defesa. O Flamengo se defendeu bem e conseguiu a classificação para a 5ª decisão de Libertadores na sua história. Como eu disse na reportagem, nos últimos 7 anos é a 4ª final de Libertadores do Flamengo. O Flamengo tem toda essa experiência. Muitos jogadores desse time já tiveram em finais de Libertadores. O próprio técnico Felipe Luiz pode ser o segundo brasileiro na história a conquistar a Libertadores. Como jogador e como técnico, Renato Gaúcho foi o outro brasileiro. Para a decisão, o Flamengo espera, aguarda o outro finalista que sai da partida entre Palmeiras e LDU. E aí tem algumas coisas já a se considerar, algumas questões. Primeira, o Plata. Plata é desfalque para a decisão, foi expulso na semifinal contra o Racing. E outra questão é o Pedro. Pedro teve a fratura no antebraço na primeira partida da semifinal contra o Racing no Maracanã. Está nesse processo de recuperação, braço imobilizado. Então, o Flamengo acompanha a evolução, faz outros exames para entender melhor a lesão do Pedro, para saber se ele poderá estar à disposição na decisão da Conmebol Libertadores. Então, o Flamengo agora se mobiliza para o Campeonato Brasileiro, mas, claro, também já pensando na grande decisão da Conmebol Libertadores, o Flamengo vai em busca do tetracampeonato da Libertadores, Glaucia. Boa, Mendel. Obrigada, amigo. Parabéns pelo excelente trabalho de sempre por aí. Boa volta para você, para toda a nossa equipe que esteve na Argentina acompanhando esta classificação do Flamengo. Flamengo que já voltou, já está no Brasil, mais tarde trabalha, inclusive. Rodrigo Jufo, mais uma vez conosco aqui no Sport Center, acompanhou essa chegada do Flamengo hoje. Bem-vindo mais uma vez, Jufo. Beijo para você, amigo. Boa tarde, Glaucia, a todos os amigos do Sport Center. Retornamos aqui do Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, onde na manhã desta quinta-feira desembarcou o primeiro finalista da Conmebol Libertadores 2025, o Flamengo, recebido por alguns torcedores aqui no saguão, que também ganharam o apoio, o coro na voz também de pessoas que passavam aqui, esperavam familiares desembarcar, taxistas, motoristas de ônibus, todo mundo feliz da vida aqui no Rio de Janeiro com essa classificação do Flamengo a mais uma decisão de Conmebol Libertadores. É a 4ª em 7 anos, mostrando aí o poderio rubro-negro nesses últimos anos na principal competição da América. Todo mundo muito festejado, todo mundo recebeu apoio. Gonzalo Plata, atacante do Flamengo, que foi expulso contra o Racing, também recebeu apoio da torcida, também foi bastante aplaudido aqui na saída no aeroporto, mas tivemos os favoritos, né? O Agustín Rossi, goleiro eleito o melhor em campo nesse jogo contra o Racing, agarrou muito, fez defesas importantes que garantiram o 0-0, foi bastante festejado, tirou foto, foi bastante bem recebido pelos torcedores rubro-negros, além de outros nomes como os ídolos de muitos anos, o Arrascaeta, também o Bruno Henrique e também o Léo Pereira, um dos destaques da defesa, também foi bastante aplaudido nessa saída. E um dos grandes nomes dessa classificação, Felipe Luiz, chega a mais uma decisão e tenta agora pela primeira vez como treinador garantir o tetracampeonato. Um clube brasileiro nunca conquistou 4 vezes a Libertadores. Então o elenco rubro-negro já saiu, todo mundo foi descansar nessa manhã
em casa com os familiares, mas no período da tarde, por volta das 4 horas, o Flamengo treina no Ninho do Urubu, Glaucia, porque no sábado já tem que virar a chavinha para encarar o Sport no Maracanã. O trabalho não para, meu amigo. Olha os números aí de Felipe Luiz desde a sua estreia no comando do Flamengo. Jogos só com o time principal. 76 jogos oficiais para 49 vitórias, 18 empates e 9 derrotas. Um aproveitamento de mais de 72% para 130 gols marcados e 44 sofridos. São 3 títulos no período também. Copa do Brasil de 24, Supercopa de 25 e o Carioca também de 2025. Rafael Marques chegando aqui pra gente também para falar desse Flamengo, desta classificação, deste trabalho de Felipe Luiz chegando a mais uma decisão. Tudo bem, Rafa? Seja bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Outro para você, Glaucia, um abração para o Donk, para o Jailson, para o Fã de Esporte, para os demais companheiros participando aqui também desse Sport Center. Pois é, o Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, amanheceu com a metade da cidade muito feliz, né? Porque é o que se estima, que haja pelo menos 50% de cariocas que torcem pelo Flamengo. E os outros torcem por Vasco, Fluminense e Botafogo. Ainda se recuperando a cidade do que aconteceu anteontem no Complexo Alemão e também na Penha. Ainda temos alguns estabelecimentos fechados, algumas empresas trabalhando em meio período a partir da tarde, algumas escolas com aulas pela manhã canceladas ou em formato home, ou as escolas da parte da tarde também, algumas cancelando as aulas e outras retomando as aulas. A cidade está recuperando a sua rotina habitual, essa que é a grande realidade, mas com um pouco mais de alegria, com um pouco mais de prazer pela classificação do Flamengo para a decisão da Conmebol Libertadores. Mais uma vez vai jogar em Lima, dia 29 de novembro, contra Palmeiras ou LDU. Até agora o Flamengo acumulou na Libertadores de 2025, pouco mais de 50 milhões de reais em premiação, por ter avançado fase a fase até chegar, mais uma vez, à grande decisão. Se for campeão da Libertadores, ganha mais 37, for vice-campeão, ganha mais 37 milhões de reais. E se for o campeão, ganha 128 milhões de reais. E com esse dinheiro, evidentemente, o clube também conta para a sequência dos seus compromissos, também visando o planejamento para a próxima temporada. Há pouco nós ouvimos aí o Felipe Luiz, né, no trecho da coletiva após o jogo de ontem. Não custa lembrar que na última decisão da Conmebol Libertadores, a de 2022 contra o Atlético Paranaense, que o Flamengo venceu 1-0, gol do Gabigol, naquela partida o Felipe Luiz jogou e se machucou com poucos minutos e depois entrou o Ayrton Lucas. Então sim, ele é um participante de 3 decisões como jogador, 2 títulos e um vice-campeonato, mas na última vez não foi uma boa recordação para ele. Felipe Luiz, apesar do Flamengo campeão, ele jogou pouco tempo aquela partida contra o Atlético Paranaense, comandado pelo Luiz Felipe Scolari. É o Flamengo pronto para chegar a uma decisão, mas talvez sem mostrar, por várias formas de análise, o futebol tão confiável como mostrou em outras épocas. Mas isso é tema para a gente debater, né, Glaucia? Pois é, Rafa, até havia uma certa desconfiança nesse jogo de volta na Argentina, embora o Flamengo levasse uma vantagem. E eu lembro da gente discutir aqui que, independentemente de ser a vantagem mínima, era algo importante a se levar, né? Pelo adversário que enfrentava, por esse Racing, que na minha visão hoje acho que é o principal time da Argentina, em trabalho, em tudo que a gente vê em campo, né? Mas acho que essa oscilação dentro até da própria competição, mesmo já na fase de mata-mata, né, Jailson, fazia algumas pessoas olharem e falar, só esse 1-0, poxa, questionar, né? E acho que o jogo que o Flamengo faz, também no segundo tempo, com 1 a menos, a gente comentou na nossa primeira hora, aquela fala ali do Bruno Henrique, um time que soube se aplicar e fazer o que foi necessário ali, na hora de atacar, atacou, mas também, quando foi preciso defender, defendeu muito bem, enfim. Então, acho que isso também traz um pouquinho para esse pessoal que ainda olha e fala, desconfia, duvida desse trabalho do Felipe Luiz. Eu confesso, Glaucia, que o Dom, que a gente estava até aqui fazendo no Sport Center, confesso que eu não entendi. Na época, o pessoal minimizando a vantagem. Porque é isso, é semifinal de Libertadores. Acho que foi o que eu mais falei, né, na última semana, desculpa, até agora, mas foi o que eu mais falei em relação a semifinal de Libertadores. Não vai ter goleada, porque nas últimas vezes, né, que o Flamengo avançou com goleada em semifinal. E assim,
não vai ser sempre Esse dessa histórico, acho que coloca muito isso para o Flamengo, né? Essa cobrança, essa ânsia do torcedor de não, tinha que já ter levado a parada resolvida. Mas então, dessa vez o torcedor, doido, né? pelo menos a gente estava lá no Maracanã, o torcedor entendeu que no final do jogo, aqui, 1-0, o torcedor comemorou sim, o 1-0, o torcedor entendeu que era um adversário que se fechou, foi um jogo muito difícil também pelo gol no final, eu acho que isso ajuda também ao torcedor entender a situação da vantagem. E, assim, a gente já estava falando aqui sobre a situação dos brasileiros, né? Do Atlético na Sul-Americana, do Flamengo e do Palmeiras. A gente falava, o Flamengo tem vantagem, gente. O Atlético tinha empatado o jogo de ida, ia decidir em casa. Ok, o Palmeiras tinha tomado uma pancada, né, da LDU e hoje a gente vai ver como vai ser definida. Mas o Flamengo tinha a vantagem e conseguiu, justamente ali no primeiro tempo, foi melhor, mas se classifica também depois justamente por conta da vantagem conquistada no jogo de ida, por conta da expulsão do Plata. Então, assim, a vantagem foi significativa no final das contas, como a gente vinha falando, né, desde a semana passada. E aí eu vou repetir, basicamente, o que eu falei há uma semana. É semifinal de Libertadores, não tem jogo fácil. Você entra ali num gargalo da Libertadores que não tem condições assim de você sempre abrir uma vantagem de 2, 3, 4 gols. O que a LDU fez é algo que é surpreendente, assim, não é normal você abrir 3-0 de vantagem numa semifinal. Então, assim, não sei a opinião dos amigos, mas, repito, é a maior competição do nosso continente e você abrir uma vantagem, mesmo que seja a mínima, já é uma vantagem. Então é isso aí, nação. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo, comenta bastante que ajuda muito o canal, assim o YouTube reconhece que o vídeo é relevante e manda para mais rubro-negros. E por último, mas não menos importante, ativa aí as notificações do canal, que sempre que sair um vídeo novo, você vai ficar informado em primeira mão das notícias do Mengão, beleza? Rubro-negras e rubro-negros, eu acho que tá todo mundo aí feliz, todo mundo aí sem dormir ainda, porque tá extasiado aí com essa final de Libertadores que o Flamengo chegou pela 5ª vez na sua história, e de 19 pra cá já são 4 finais aí desse período. E sem novidade nenhuma, né? A gente sabia que o jogo ia ser difícil, sabia que o jogo ia ser pegado como foi, mas o Flamengo é muito competente, o Flamengo tem muito mais time do que o Racing, então era assim, só se o Flamengo fizesse uma besteira enorme para não chegar na final da Libertadores, e fez totalmente o contrário, jogou certo, jogou sério, não deu espaço pro Racing jogar, poderia ter matado o jogo ali no comecinho ali, perdeu 2, 3 gols ali que normalmente o Flamengo faz, principalmente aquela chance com a Arrascaeta que saiu cara a cara com o goleiro ali, mas o goleiro também, né, dando um mérito pro goleiro, o goleiro salvou o time do Racing tanto no jogo da ida quanto agora no jogo da volta. O Plata ali foi expulso, na minha opinião, exageradamente, né? Não precisava ter expulsado direto o jogador. Acontece isso toda hora no futebol, quando o cara cai ali, o cara do outro time tenta levantar e tem aquela mão pra cá, mão pra lá. Acho que no máximo ali, um amarelo pro Plata estaria de bom tamanho, mas o juiz foi muito rigoroso, teve o VAR ali, ainda mantiveram a decisão do vermelho, prejudicou o Flamengo, mas o Flamengo ali fez uma linha de 5, Felipe Luiz ali mudou o sistema defensivo do jogo, colocou uns caras mais altos, porque o negócio do Racing era chuveirinho na área, bola na área o tempo inteiro, e quando precisou o Rossi estava lá, grande partida do Rossi, herói da partida também. Se não fosse ele, poderia ter complicado pro Flamengo, mas deu tudo certo e o Mengão tá na final da Libertadores em busca do tetracampeonato. Diz aí, torcedor, quais são suas expectativas para esta final? Quem você acha que o Flamengo vai pegar, se é Palmeiras ou LDU? E se você já tá fazendo alguma promessa aí para caso o Flamengo seja campeão da Libertadores? Esse foi mais um vídeo, vejo vocês na próxima, fiquem com Deus.